E hoje a nossa proposta é falar um pouquinho sobre o principal inimigo do nosso organismo. E alguém pode falar, bom, o principal inimigo é o câncer, porque o câncer tem matado muito. Mas nós vamos falar de quem fabrica o câncer. Alguém pode falar, bom, o maior inimigo meu hoje é a falta de sono. Mas nós vamos falar de quem fabrica a falta de sono. Quando você tem baixa de neurotransmissores, baixou a melatonina, o sono não vem. Tá? Então nós queremos falar sobre como você gerenciar. Porque seria utopia eu falar assim, ó, vamos falar sobre como não ter estresse. Isso não existe. Mas como você gerenciar. Como você fazer para melhorar a tua qualidade de vida. Claro, são algumas orientações que nós vamos passar, né? Então eu gostaria de falar sobre o tema vencendo a ansiedade e o estresse com meios naturais. O que seriam esses meios naturais? Veja só, você parar 10 minutos, 15 minutos por dia, para em vez de pensar nos teus problemas na correria e parar alguns minutos, isso não te ajuda? Se você tem uma meditação, se você tem o seu momento de oração, se você tem o seu momento que você para da tua correria, isso te ajuda. Atividade física, alimentação adequada, é sobre isso que nós queremos falar. Antes, porém, eu queria mostrar uma coisa curiosa para vocês. Isso aqui é uma íris de alguém que tem um pouquinho de ansiedade. Essas linhas aqui, esses círculos gocêntricos, são os anéisinhos de ansiedade. Agora eu queria mostrar para vocês uma outra íris. Qual é a diferença nessa íris? Muita ansiedade, é isso aí a diferença. Tá? Esse é um rapaz que ele é muito gênio. Ele já fez, ele é assim, ele faz um concurso, passa. Trabalha um tempo no local, não aguenta mais, vai embora. Presta concurso em outro lugar, passa também. Recentemente, há 2 meses atrás, eu fiquei sabendo que ele ficou nervoso com alguém dentro do ônibus e surrou a pessoa dentro do ônibus. Tá? Ele não tem controle sobre as emoções. É um gênio, extremamente inteligente. Agora deixa eu voltar, vamos ver qual a diferença desse para esse. Tem diferença? Tá tranquilo, gente, esse aqui? Agora vocês vão ver desorganização. Será que a sua cabecinha está assim ou está como a anterior? É uma pergunta a ser feita, né? Como é que está a sua cabecinha? Está assim ou está como a anterior? Né? Bom, a ansiedade é o mal da época. O estresse é o mal da época. Agora pergunto, e a ansiedade, ela é sempre maléfica? O que é ansiedade? O termo ansiedade, do latim ansiam, refere-se à inquietação ou preocupação prolongada. Ah, semana que vem eu tenho que fazer aquele teste. Daqui a pouco você, semana que vem, eu acho que eu não vou dar conta. Não, eu tenho que estudar mais do que semana que vem. O que é isso? Preocupação. Mas aqui o que ele fala? Que é preocupação prolongada. Tá? Nós vamos ver até onde a ansiedade é benéfica e até onde a ansiedade ela pode ser problema para nós. Ansiedade saudável, enquanto ela está bem gerenciada. Imagine o seguinte, eu tenho que sair, eu tenho que amanhã acordar e tenho que estar no centro da cidade 8 horas da manhã. E aonde eu moro vai ter uma diferença de 40 minutos. E aí eu falo, bom, eu vou dormir, eu não sou ansioso mesmo, não vou preparar minhas roupas, não vou colocar um despertador para tocar, amanhã eu acordo e vai dar tudo certo. Isso vai ser bom? Não. Então a ansiedade, enquanto ela fala, amanhã eu tenho que acordar para a hora, quer saber, eu vou preparar minhas roupas. Né? Já deixa eu preparar o despertador porque ele tem que me chamar. Ok, normal. O problema é se eu fizer o seguinte, não, essa roupa não está boa, isso aqui não vai dar certo, amanhã vai ter trânsito, não vou passar. Quer saber? Não vou nem dormir. Já viram gente assim? Já aconteceu com vocês em algum momento? Quer saber? É melhor não dormir. Tá? No dia seguinte você está... Perceberam a diferença? Imagine se nós não fôssemos ansiosos. No horário de rush, no centro da cidade, vou atravessar a rua. O que ia acontecer comigo?
A ansiedade me faz paro, olho, presto atenção. É ruim, gente, a ansiedade? Não, é uma preocupação. Isso eu tenho que me preocupar mesmo. Olha, eu vou atravessar a pista. O problema é quando é inquietação, quando é uma preocupação prolongada. Tá? Isso é ruim para o nosso organismo. Ainda falando sobre ansiedade generalizada, ela aparece em nossa vida como um sentimento de apreensão. Ela apresenta um contínuo estado de alerta. É uma constante pressa em terminar aquilo que ainda nem começamos. Já viram pessoas que começam a ler o livro lá no final? Já viram? Tem aqueles que fazem assim, né? Mas quanto tempo é o curso? Quanto tempo é o curso? O que vai cair nos últimos momentos? Tem ou não tem, gente? Às vezes nós fazemos isso, né? O dia é tão corrido que não há tempo para mastigar. Nós estamos vendo um mundo que está aumentando o peso. As pessoas não têm tempo. Não tem tempo nem para mastigar. Põe a comida na boca, uma, duas e... E o coitado do estômago que não tem dentes tem que tentar triturar o alimento. Ele consegue? Não. Sabe quem está faturando? Quem vende o pantoprazol, o omeprazol e os prazóis da vida, né? Porque as pessoas querem um paliativo, né? E não aprendem a mastigar, porque são ansiosas. A pessoa antes de dormir já pensa em tudo o que terá de fazer quando o dia amanhecer. Sensação de que algo ruim está para acontecer. Já aconteceu com você, de repente você foi deitar e você dá um sobressalto, não tranquei a porta. Aí você vai lá e a porta está trancada, né? Aí você fala, eu acho que é a janela. Mas a janela é a porta do fundo. Aí deita-se lá. Será que eu soltei o cachorro? Às vezes não tem nem cachorro, né? Mas está preocupado com a proteção. Gente, está tão normal isso, tá? Está tão normal. O ansioso, ele anda com uma lente de aumento na mão. E aí alguém fala, olha, surgiu um probleminha aí. Ele fala, bom, então coloca o probleminha aqui, ele vem com aquela lente bem possante e coloca sobre o probleminha. Que tamanho vai se tornar o probleminha? Um problema. Tá? Isso é ansiedade generalizada. Alguns sintomas a ansiedade, quando é generalizada, ela se torna patológica, ela se torna uma disfunção. Tá? E aí surgem alguns sintomas. Inquietação, fadiga, tá? Cansaço vai acontecer, dificuldade em concentrar-se, irritabilidade, tensão muscular, perturbação do sono. Eu tenho atendido tantas pessoas com problema de bruxismo, né? Vão dormir e a musculatura está travada, tá? Por que isso? Porque ele está bem relaxado? Porque ele está tranquilo? Não, porque ele está tenso. A quantidade de adrenalina e cortisol que está sendo lançada no organismo é muito maior do que aquilo que ele precisava. E o resultado é essa tensão, essa fadiga, é esse cansaço muscular que vai estar acontecendo. Bom, e sobre o estresse? Alguém já passou por momentos assim? Onde parece que você está sendo puxado de um lado para outro, que você está sendo esticado. Olha, tal hora você tem que estar lá, mas corre aqui que tem que fazer isso. Gente, estresse, derivado do inglês medieval, distress, significa em sua origem, tensão mecânica, ser puxado de um lado para outro. Tá? E aconteceu isso com vocês? Eu atendi aqui em 3 lugares em Curitiba. Às vezes eu estava num local e alguém me ligava, Pedro, ó, fulano chegou aqui passando mal, está te esperando aqui. E eu tenho um paciente me esperando na recepção. Como é que eu me sinto? Puxado de um lado para o outro. Nas tuas atividades você deve sentir isso também. Olha, tem que fazer aquilo, mas tem que comprar aquilo, tem que... E nós não sabemos para onde vamos. Tá? Isso é o estresse, né? O que significa, como está acontecendo. Mas o que é o estresse? É um estado psicofísico. Gente, prestem atenção nisso. O estresse ele começa lá na mente e vai acontecer sintomas, anormalidades pelo próprio corpo. É um estado psicofísico resultante de excessiva exposição a certos estímulos mentais
sociais e ambientais. É excesso de pressões externas e internas. Vamos pensar o seguinte, de repente eu chego na minha casa e o filho chega e fala: pai, cadê a bicicleta? Quando que você vai comprar minha bicicleta? Já é uma cobrança, né? Aí a esposa fala: olha, leva o lixo que está passando o lixeiro aí, tem que levar rápido. É uma outra cobrança, tá? Quando que vai consertar essa torneira pingando? E as cobranças? Gente, e quantas cobranças dessa nós temos todos os dias? São essas cobranças, tá? Agora, por que que eu não fui? Por que que eu não falei? Por que que aquele dia eu não disse? Aí, além das cobranças externas, o que que vai acontecer? A minha cobrança pessoal, tá? E tudo isso vai fazer com que o estresse aconteça com mais força no meu organismo, tá? Agora, fisiologicamente, o que que é o estresse? O estresse, quando existe uma situação de risco, perigo, isso gera medo e vai gerar em nós um estado de alerta, tá? E agora vão acontecer reações químicas. Vamos exemplificar isso? De repente você está vindo para a palestra no teu carro, tá? Você vem tranquilo na pista, claro, com certo cuidado, porque tem vários carros de um lado para o outro. De repente um maluco lá vem para o teu lado quase que batendo no teu carro, tá? Como que você vai fazer? Ah, coitadinho, vai bater no meu carro e tranquilamente. É isso que acontece? Não. Naquele momento o que que acontece? Quando você vê, existe um risco, perigo e gerou o quê? Medo. A maior parte dos acidentes frontais, o lado que é destroçado do carro é o lado do passageiro, não é o lado do motorista. Porque instintivamente o motorista, o que que ele faz? Ele tira o dele, né? Ele tira o nariz dele da reta, né? Isso é natural. Pode ser os filhos, pode ser a esposa que ele ama, ele vai fazer isso, é natural, tá? Por quê? Houve reações químicas quando houve risco, perigo, medo. Vamos voltar. Você está lá no teu carro e o carro vem lá. Na hora você puxa para um lado, já olha para o outro, naquele espanto, você consegue evitar a batida, tá? Aí daqui a pouco você para no cantinho da pista, como que fica as mãos? Trêmulas. Passa a mão debaixo das axilas. Suor, tá? Sudorese excessiva. Por quê? Porque houve reações químicas. Quais reações químicas? Houve derrame de adrenalina. Adrenalina e outros hormônios, neurotransmissores, vão fazer o aumento da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória, você fica ofegante, aumento de glicose. Para que essa glicose? Para você ter força, para você agir rápido, para você correr, para você reagir à situação. Maior aporte de sangue para a musculatura e para o cérebro, para você pensar e para você agir mais rápido. Quando eu era menino, o meu pai tinha uma lojinha de conserto de relógio, venda de relógio em Taguatinga. E nós íamos levar marmita. Sempre um dos filhos ia levar marmita para o pai. Um belo dia eu via voltando com as marmitas na mão, na bolsa, né? E um vizinho que nós não víamos a cara dele em Brasília, em Taguatinga, era uma cidade satélite, ele abriu o portão e de repente saiu 2 Doberman desse tamanho. Eles olharam para o meu lado e correram para o meu lado. Eu não sei se eles queriam brincar, não sei se eles queriam me pegar. Eu sei que naquela hora o que que aconteceu? O medo, o risco, né? E eu parti para um lado de um portão. Brasília tem bastante assalto, então as casas são com muros altos, grades altas, né? E de repente eu caí lá dentro do quintal do outro vizinho que eu também não conhecia. Caí do outro lado, tremendo. Daqui a pouco escutei alguém gritando, foi lá, pegou os cachorros, levou embora. Eles rasparam o portão, claro. Quando o animal sente que você tem medo, o que que ele faz? Ele ataca, né? E agora ele raspou o portão e aquela coisa. Quando eu vi que o barulho acabou, como é que eu vou bater lá no portão, na casa do vizinho e falar: vizinho, ó, eu pulei aqui, mas é porque tinha os cachorros, aí abre pra mim. O que que eu ia pensar? Né? Falei:
não, do jeito que eu pulei para entrar, eu pulo para sair. Só que eu tentei uma vez, tentei duas, tentei três, e não consegui pular o portão. O que faltou? Faltou um cachorro, gente. Faltou um cachorro atrás de mim. Faltou as reações químicas. Agora, vamos analisar um pouquinho. Esse momento de estresse foi ruim ou foi bom lá dentro do carro? Muito bom. Na hora do cachorro, foi ruim ou foi bom? Muito bom. Então o estresse é bom? É, quando ele é controlado. Agora, quando eu tenho constante derrame de adrenalina, olha o que acontece. Olha o que acontece. Pressão e colesterol de quantas pessoas? Existe uma planta chamada Crataegus. Essa planta, ela trabalha controlando a pressão arterial quando o problema é nervoso e é emocional. Quantos pacientes eu tenho que tomam Crataegus, a pressão controla? A função dela é simplesmente trabalhar o sistema nervoso. Por quê? Para trabalhar essas reações químicas. É químico, está no nosso organismo. O problema do estresse é quando o estresse é contínuo. Quando existem agentes estressores que estão constantemente nos bombardeando. O excesso ou sobrecarga de informações, as informações nos tempos modernos, elas chegam até nós das mais variados meios, né? Jornal, revista, rádio, televisão, cinema, etc, etc, né? Muitas vezes essa avalanche de informações são os principais responsáveis pelo estresse por excesso de estimulação. Quer se deprimir? Assista o Jornal da Manhã, o do meio-dia e o da noite. Gente, eu moro ali em Almirante Tamandaré, na frente da Clínica Oasis. Ainda moro ali, estou mudando para outro local. E eu tenho uma vizinha que ela tinha costume, ela acordava, tá? A primeira coisa que ela fazia, ela ligava o rádio dela para ver a ronda policial. E o que se vende nessas rádios? Sangue, tá? Pai mata filho, o outro foi esquartejado e só notícia ruim. E infelizmente, eu era obrigado a acordar escutando aquelas notícias, porque a casa dela ficava 4 metros da minha, ela ligava alta, a casa dela é grande, é uma casa com quase 300 metros, e ela liga o rádio alto para ela escutar enquanto ela faz as atividades. E eu escutava todas as mazelas da noite naquele momento ali. Tá? Um belo dia, a Mara me procura, a minha vizinha. Ah, Pedro, será que você pode me ajudar? Eu não consigo dormir bem à noite. Opa, resolvi o problema. Resolvi o problema meu. Aí eu falei, olha, primeira coisa, você tem que desligar o seu rádio. Gente, é o excesso. Porque o que nós ficamos sabendo? Fulano de tal encontrou R$1.000 e devolveu. É isso que a televisão fala? Né? Que alguém está dando um curso para ajudar. É isso que eles falam? Não, só coisa negativa. Tá? Esse excesso de estimulação é ruim para nós, é ruim para as nossas crianças. Já perceberam como as nossas crianças estão espertas? Eles fazem uma pergunta: pai, por que na hora que vocês namoram, o pai fica sem graça? Eu sei, pai, é por isso e aquilo. Não é assim? As crianças já estão sabendo, elas perguntam por perguntar. É o excesso de informações. Um outro agente estressor, cobrança pessoal, trabalho, filhos, etc. Além da cobrança que você recebe no teu meio, tem a cobrança pessoal. Aquilo que eu já falei. Por que eu não fui? Por que eu não falei? Eu tinha que ter feito, né? Eu não me perdoo. Tá? Quantas pessoas já me falaram isso? Não, mas eu não consigo me perdoar. Já pensou você ser tão tirano com você mesmo? Que você perdoa o vizinho, perdoa lá o irmão, perdoa, mas não se perdoa, né? E fica se martirizando, fica adoecendo. Tudo isso são agentes estressores que tiram a nossa paz, que tiram a nossa qualidade de vida. Outros fatores: insucesso, insegurança social, medo,
competitividade profissional, frustração político-religiosa, constrangimento ético, etc, etc, etc. Tá? São vários os estressores. Tá? Agora, gente, veja só, insegurança. Existe hoje insegurança no nosso trabalho? Sim. Nossa, não, hoje ninguém mais tem segurança. Né? Esse dia eu atendi uma pessoa que ele falou, 15 anos de empresa, me chamaram, falando, fulano, passa lá no RH que precisam falar contigo. Né? Quando passei lá, olha, a empresa resolveu te dispensar. Né? Nenhum responsável maior assim foi lá conversar com ele, não, simplesmente, gente, isso tudo nos gera apreensão, nos gera preocupação, tá? E isso faz com que o estresse no homem moderno aumente, né? Agora, vamos ver, será que você tem algum desses sintomas para saber se você está sofrendo com estresse? O estresse estimula a fabricação do ácido clorídrico, aquele ácido que ajuda o processo digestivo. Só que, se ele cai quando não tem alimentos, o que ele vai fazer? Ele vai irritar a mucosa estomacal. Ele gera gastrite, pequenas ulcerações, tá? Vários problemas estomacais. E aí não tem pantoprazol que resolva o problema. Tá? Aí você tem que trabalhar o estresse. Faz favor. O estresse prejudica o sistema imunológico. Gente, nada é tão... deixa eu puxar aqui um pouquinho, que aí não fico de costas com o pessoal aqui. Nada prejudica tanto o sistema imunológico como o estresse. Tá? Existem doenças que são chamadas doenças psicossomáticas. Não vamos falar aí direto. Eu fico nervoso, dói o estômago. Eu passo uma raiva, dói a articulação. Aí não adianta eu querer tratar a articulação. Primeiro eu tenho que trabalhar o sistema nervoso. Tá? E pior, hoje existem as doenças que têm assustado, são as doenças autoimunes. As artrites reumatoides, tá? O lúpus eritematoso sistêmico. Domingo atendi uma moça, 23 anos, em São Paulo. Em São Paulo eu atendo aos domingos devido à dificuldade pessoal. Ontem eu vi qual é a dificuldade. Eu fui levar a minha esposa no aeroporto, da Zona Leste, ia levar no aeroporto e voltava. Perdi o dia todo, gente. Eu não sabia que era assim. Eu não sabia que era assim. Simplesmente eu não sabia. Tá? E essa moça, lúpus eritematoso sistêmico, encostada, recebendo benefício, tá? É difícil falar isso, né? 23 anos. Porque as articulações, porque a pele, porque problemas orgânicos, né? Nervosa, tensa. E eu falei, você precisa diminuir a tua tensão. Na hora de dormir, você tem que se desligar dos problemas. Não consigo. Imagine como é que eu vou planejar meu dia se não for ali. Imagine você deita e... O que eu vou fazer amanhã mesmo? Nossa, eu tenho que comprar. Ixi, está faltando aquele dinheiro, eu tenho que ir lá no banco. Como é que você vai dormir? Como que você vai estimular o teu organismo? Existe um mecanismo muito lindo no nosso organismo. Você deve se deitar, apagar a luz, tá? E a falta da luminosidade vai fazer a tua pupila ir crescendo. A pupila vai crescendo e através do nervo óptico chega uma mensagem no cérebro pedindo a produção da melatonina. Quem que é a melatonina? O neurotransmissor do sono. Quanto mais melatonina, mais relaxado você dorme. Menos peso você aumenta. Mais a imunidade vai estar forte. Enfim, é importante. No dia seguinte, quando o sol incide sobre a sua janela e vai clareando e você vai acordando e aquele sol faz a sua pupila contrair. Quando ela fecha, agora o nervo óptico pede a produção da serotonina, aquele hormônio do bem-estar, aquele hormônio, aquele neurotransmissor que faz você estar satisfeito, feliz. Está chovendo, que bom está chovendo. Está fazendo sol, que maravilha, que sol lindo. Tá? Já viram aquelas pessoas que reclamam quando está chovendo? Aí você fala, hoje mamãe vai ficar contente porque estava fazendo sol. Ela olha para o sol, hoje o dia vai ser um inferno de quente. Gente,
esse não é o tema do problema, é aqui o problema. Esse que tem que ser trabalhado. Tá? Então, quando você tem o estresse, todos esses sintomas, passem para mim, por favor, vão estar acontecendo. Estimulação do aparecimento de asma, outras doenças respiratórias, distúrbio de pele, tá? Quantas dermatites, quantas psoríases, tá? Acontece devido ao estresse. Queda de cabelo. Esse dia alguém me procurou, Pedro, queda de cabelo, o que eu faço? Porque assim, quando o problema se torna estético, aí as pessoas correm se cuidar, né? Provoca hipertensão e hiperglicemia, tá? São alguns sintomas. Esses dias eu fui, semana retrasada, estava fazendo palestra sobre ansiedade e estresse aqui numa empresa, na Celepar. E aí alguém falou, não é para mim, eu não sou estressado. Aí eu cheguei, era palestras, micro palestras de 15, 20 minutos nos setores. Eu chegava e eu falava dos sintomas. Se porventura você tem esse sintoma, aquele outro, ele levantou e veio, é comigo mesmo. Né? No primeiro momento ele achava que não era estressado. Tá? No segundo momento, quando ele viu os sintomas, ele percebeu que estava relacionado com aquilo que ele tinha. Né? Passa mais um, por favor. Fabrica inúmeras disfunções psicossomáticas que nós já falamos. Tá? Agora, gente, vamos passar mais uma, vamos avante e depois nós vamos comentar alguma coisa a mais. Pode dar mais um toquinho. Disfunções psicológicas. Passa mais um pontinho para mim, por favor. A ansiedade, o estresse e a depressão andam sempre de mãos dadas. Conhecidas como flagelos da era moderna, flagelos da modernidade, são disfunções psicológicas muito comuns. Tá? Se você é ansioso, você da ansiedade para o estresse para um pico depressivo, para uma depressão, para você ter uma compulsão, daí para você ter outros problemas, tá? Fobias, é muito fácil. Tá? Então, gente, muito cuidado. Precisamos aprender a gerenciar a nossa ansiedade, o nosso estresse, sem informações, tá? Sem cobrança, ninguém vai viver. Então, o que nós precisamos é aprender a gerenciar tudo isso. Passa mais um, por favor. Os tranquilizantes e antidepressivos são importantes armas terapêuticas, mas elas não têm a capacidade de conduzir o ser humano ao gerenciamento inteligente de suas emoções e pensamentos. Ontem eu insisti com aquela moça. Você precisa gerenciar as suas emoções. Porque ela chegou e falou, olha Pedro, as dores nas articulações é o 3º mês que eu atendo ela. Melhorou significativamente, olha, está muito bom. Mas eu continuo ansiosa, continuo nervosa e não consigo dormir. E ela está usando até melatonina. Tá? Hoje já existe a melatonina encapsulada. Tá? Ela está utilizando um faixa preta para dormir, melatonina e mais um produtor de serotonina. E ela ainda tem dificuldade com sono. Tá? É porque quando ela vai relaxar para dormir, né, ela fala, não posso relaxar, eu tenho que me programar, eu tenho que fazer, como que eu vou melhorar? Gente, eu quero contar uma experiência para vocês. Quando eu vim para Curitiba, eu vim para estudar naturopatia. Eu ia fazer um curso livre de 13 meses e ia voltar para o Espírito Santo. E acabei ficando, né? Numa situação bastante difícil, tá? Vinha de uma separação naqueles meses, tive alguns problemas de saúde relacionados ao estresse de separação. Lá eu trabalhava como lojista, aqui eu ia estudar, ia trabalhar como vendedor, e eu não sei vender. Estava tudo errado, né? E aí alguém me pediu um favor, Pedro, você podia pegar a Kombi da clínica e levar esse pessoal lá, tinha acontecido uma reunião ali na região, ali na área da clínica, né? Podia levar esse pessoal lá em Santa Felicidade? Posso sim. Começou a chover, porque me avisaram, vai chover. Então, se pudesse levar, não, eu vou levar. Mas começou a chover, na hora que ele me pediu, me entregou a chave, e eu atravessei a frente da clínica correndo. Era um local gramado, né? E quando eu corria, eu pisei em falso, na grama, tá? E dei umas capotadas, machuquei o pé, e não foi nada. Peguei a Kombi, levei o pessoal, me incomodou um pouquinho, mas quando eu cheguei eu já não conseguia movimentar o pé. Quando eu pus o pé no chão, nossa, que dor.
Tá? E sabe o que estava acontecendo? O Pedro tinha virado bolinha de ping-pong, tinha 15 dias. Eu corria de um lado para o outro, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo, eu não conseguia almoçar, eu não tinha tempo para almoçar. Tá? À noite eu chegava 10 horas da noite em casa e fazendo as minhas atividades. E eu não conseguia vencer. Eu não conseguia fazer nada. Tá? Eu não progredia. Por isso que eu não conseguia fazer nada. Eu não conseguia vender. Estava com dificuldade para resolver os meus problemas ali. Tá? E aí o pé inchou, ficou desse tamanho, alguém me levou no hospital. Aí o médico é muito bom de pontaria, o ortopedista é muito bom de pontaria. Ele pergunta, aonde dói? E vai lá exatamente onde dói a perna. Tá? Ele não erra nunca, né? E quando ele apertou, mas homem é assim mesmo, é muito mole. Não foi nele, né? Tudo bem. Aí ele falou, olha, você vai chegar em casa, vai colocar gelo. Não quebrou, foi um entorse violento. São 7 dias sem colocar o pé no chão. E não tem problema, coloque o gelo, daqui a 7 dias você pode voltar a trabalhar. Como? Correndo do jeito que eu estou, não estou conseguindo fazer nada? Imagine 7 dias, né? Aí me deram um analgésico e vai para casa. Né? E eu não sabia, fui lá e coloquei gelo. E não consegui dormir. Doeu demais, demais. Quando foi 4 horas da manhã eu não aguentei mais, chamei meu filho e falei, Pedrinho, vai lá e chama seu tio, fala que eu tenho que ir para o hospital, não aguento mais. E aí já era quase 5 horas quando ele chegou, ele falou, Pedro, vamos esperar um pouquinho que o fisioterapeuta da clínica, daqui a pouco, 6 e pouquinho, ele está na clínica e ele podia te atender lá, porque se não quebrou ele vai fazer uma massagem, vai ser melhor do que ir para o hospital. Chegou lá, ele me mandou colocar argila, né? E a argila tirou a dor. Nossa, que coisa. Como eu não sabia na época, eu vim para aprender, né? E aí ele muito assim, é chileno, né? E o chileno ele é mais assim, direto, né? E ele falou, quer sentir dor? Põe gelo. Quer tirar dor? Põe argila. E aí eu cheguei em casa e pus argila. E foi tirando com a mão, foi aliviando. Bom, 2 dias depois eu estava andando. Mas, nesse dia, fizeram as compressinhas de argila e ia trocando, e eu lá deitado de papo pro ar, né? Pensando, gente, eu peguei um caderninho e comecei a anotar o que eu precisava fazer. Eu falei, eu vou gerenciar a minha vida, vou gerenciar o tempo de trabalho, vou parar para almoçar, vou fazer isso, vou fazer... Aí a coisa começou a andar, sabe? Quando eu parei de correr desesperadamente como uma bolinha de ping-pong, quando eu organizei um pouquinho a minha vida, né? Quando eu parei para gerenciar um pouquinho o meu estado de ansiedade, de estresse, a coisa funcionou melhor. Tá? Um maior potencial de cura do organismo humano está aqui. Ó. Quando você fala, bom, estou com um problema nessa perna, mas eu vou fazer um tratamento que vai resolver. Existem hoje estudos científicos, antigamente quando se falava em fé, em acreditar, em confiança, os médicos riam. Tá? Hoje existe certeza de que quando você acredita na recuperação, quando você estimula, você fala para o seu organismo, não, eu vou resolver esse problema, o teu organismo, ele trabalha a parte glandular, o sistema nervoso, o eixo neuroendócrino imune, ele mobiliza o sistema glandular e mobiliza o sistema imune. E o sistema imune, ó, a ordem é o seguinte, vamos acabar com o problema lá que nós damos conta. E o organismo é estimulado na recuperação. Tá? Gerenciar as nossas emoções não se faz com psicotrópicos, não se faz com plantas, tá? Mas se faz com a nossa capacidade, com a nossa decisão, com o nosso momento. Faça mais um, por favor. Faça mais um. Hábitos para vencer ansiedade, estresse e emoções negativas. Gente, não podemos deixar de falar das emoções negativas. Quantos negativistas existem? Eu conheço pelo menos uns 3 ou 4 que eu não, o certo não é esticar a mão e perguntar para ele como é que vai. O certo é eu esticar a mão e perguntar onde é que dói. Ele vai me falar onde dói. Tá? Porque ele é muito negativista. Tá?
Quando a pessoa é negativista, ele estimula a produção de adrenalina e cortisol. Tá? O que ele não vai produzir? Endorfinas. Quem que são as endorfinas? 20 vezes mais forte que a morfina para tirar dores do corpo. Quando eu trabalhava na clínica Oasis, chegou um senhor para tratamento. E aí na primeira noite, eu era gerente de atendimento ao paciente. Toda bomba era para o lado do Pedro. 2h30 da manhã, enfermeiro de plantão, Pedro, estamos com problema com o senhor do quarto 13. O que está acontecendo? Não, ele disse que o colchão é muito ruim. As costas dele estão doendo. Aí tá bom. Só que nesse dia a clínica estava cheia, não tinha outro colchão para trocar. Aí eu lembrei de um colchão magnético que tinha lá na sala de massagem. Eu falei, olha, pega aquele colchão magnético, é um pouco maior que a cama dele, fala com ele se ele não sopor e coloca lá. É um colchão magnético, caríssimo, vai ajudar ele. Foi levado o colchão para ele. Ele falou, agora eu esqueci, essa marca aqui eu conheço, deitou no colchão. Daqui a pouco ele chamou o enfermeiro. Tira essa porcaria daqui, essa é pior que o outro. Bom, essa noite trocou-se 3 vezes o colchão para ele. Arrumaram o colchão da sala lá de enfermagem, levaram para ele. Ele terminou de passar a noite. No dia seguinte, eu entrei com plantas que trabalham na produção de serotonina em doses mais altas. Tá? E tome-lhe hipérico nele, tome-lhe cava-cava. Para quê? Para estimular a produção da serotonina. Naturalmente ele vai aumentar a produção das endorfinas. À noite, nós levamos o primeiro colchão que ele tinha, não tinha outro colchão. E aí o enfermeiro foi lá, muito esperto, né? Falou, olha, esse aqui é maravilhoso, esse colchão está muito bom, o senhor vai gostar dele. O primeiro colchão que ele já tinha refugado. Quando foi no dia seguinte, ele falou, se alguém tirar aquele colchão de lá, eu bato. Gente, da onde que vinha a dor dele? Na baixa dos neurotransmissores, tá? Na baixa do hormônio que o corpo necessita, das endorfinas. O endorfinado, ele passa aqui conversando, está descalço, daqui a pouco chuta o negócio ali, vai embora, e alguém fala, ó, você machucou o dedo, está sangrando. E ele nem percebeu. Ele não sente dor. Tá? Nós precisamos produzir um pouco mais das endorfinas. As beta-endorfinas deixam o nosso dia, mesmo pode ser até um dia de inverno, você acorda no inverno. Tá? Então nós precisamos estimular. Quais são os hábitos? Atividade física ao ar livre, caminhada na grama orvalhada. Alguém já fez isso alguma vez? Quantos já fizeram aqui, caminhadinha na grama? Gente, pé descalço no eixo, colchão magnético, palmilha magnética, filtro magnético. O que eles estão tentando fazer? Imitar o eixo da Terra. A eletricidade estática que você produz em excesso precisa ser eliminada de alguma maneira. Se você tira o pé do teu sapato e caminha na grama, tá? Você vai eliminar. O teu organismo vai diminuir, você vai perder parte dessa eletricidade. Sabe o que vai acontecer? A hora que você vai pentear o teu cabelo, ele não vai levantar com o pente. Tá? Você não vai levar choque no chuveiro. Tá? Quando você for pegar no carro, não vai dar choque também. Tá? Já aconteceu aqui com alguém ir lá no carro e, opa, o que está acontecendo aqui? Né? É chocante essas situações, mas acontece, tá, gente? Excesso de eletricidade estática, falta de aterramento, falta de caminhar um pouquinho com o pé no chão. Tá? Retirar alimentos estimulantes da dieta. Daqui a pouco nós vamos falar desses alimentos estimulantes. Hoje existem algumas situações... Menos o café, né? Menos o café. Eu digo que o meu trabalho é difícil, gente. Eu digo que o meu trabalho é difícil. Sabe qual é o meu trabalho? Chegar lá no Rio Grande do Sul e falar para o gaúcho, você não deve tomar chimarrão. Esse é o meu trabalho. Né? Um hábito cultural. Né? E eu chego lá e falo, olha, você não deve comer churrasco nem tomar chimarrão. Estou enrolado, não estou? Vou passar fome, né? Então, gente, na realidade, nós precisamos diminuir, tá? E evitar o antagonismo que existe. Quantas pessoas tomam calmantes, antidepressivos, tá? Medicamentos para melhorar a química orgânica, estimular neurotransmissores, tá? Diminuir a atividade excessiva do cérebro. E usam alimentos que estimulam. Um está puxando para cá e o outro para lá. Aonde que vai chegar?
lugar nenhum. Tá? Hoje existem muitos bons medicamentos. Ocorre que os nossos hábitos, a nossa alimentação, ela não condiz com as necessidades para que a gente tenha um resultado melhor. Tá? Fazer tempo para descanso, meditação e lazer. Tá? Tempo. Existe um versículo muito antigo, bíblico, que diz assim, que existe tempo determinado para todas as coisas. Nós deveríamos fazer tempo. Eu não tenho tempo para atividade física. Fiz uma palestra numa empresa, um rapaz novo, ele trabalhava na empresa, cursava engenharia eletrônica e direito, fazia 2 cursos. Trabalhava e fazia 2 cursos. Né? O que ele está querendo? E aí ele me procura e fala, olha, eu tenho que fazer uma consulta porque eu não estou conseguindo dormir. Né? Aí a primeira coisa lá em cima eu coloquei, a atividade, não, tira isso daí porque atividade física eu não tenho tempo. Se você não tem tempo para fazer atividade física, você não tem tempo para ser saudável. Tá? Eu gosto muito da personalidade do Lama, porque com toda a capacidade, com toda a sabedoria dele, ele é pronto a ouvir e testar aquilo que ele ouve. Tá? Ele me pediu para acompanhar um retiro de 3 meses lá em Viamão. Então eu queria que você atendesse o pessoal antes, durante e após. Tá? E no durante eu percebi que estava faltando atividade física e sobrando proteína na alimentação. Porque como o pessoal ficava muito tempo em meditação, consumia toda aquela proteína. Tá? E eu falei, olha Lama, precisa diminuir a proteína. Isso eu já sei. Isso, legal, eu queria escutar isso, vamos tirar. E precisa fazer atividade física. Não, mas eles fazem yoga. Eu falei, é pouco. Não, mas eles... É pouco, porque no caso deles, quantas horas de meditação? Tá? E a yoga que eles faziam lá não era tão aeróbica, né? Então eles precisariam de uma atividade a mais. Não, mas a ideia é não tirar da casa, assim, vou colocar na grama. Vou colocar na horta, aliás. É pouco. Ele falou, não, a horta você vai ver porque vai fazer, tá? Finalmente eu fiquei sabendo a última vez que eu estive lá que o pessoal está acordando bem cedinho e caminhando ali, né? Porque realmente é necessário. Gente, faz parte, tá? E principalmente num local como aquele, né? Que se respira um ar puro, a troca gasosa ali devido àquela quantidade de árvores é maior, isso é importante, tá? Atividade física é importante, tempo para atividade física, tempo para mastigar, tempo para dormir. Não, eu só posso dormir 4 horas. Quantos alunos, quantas pessoas fazendo cursinho, não tem tempo para dormir porque tem que estudar? Você fixa bem aquilo que você leu se você dormir bem à noite. Se você não tiver uma quantidade mínima de horas dormidas, você não vai guardar essas informações. Então existe a necessidade de fazer tempo para todas as coisas. Vamos passar mais um? Usar alimentos ricos em triptofano, selênio, minerais e outros nutrientes naturais. Triptofano. Hoje atendi uma senhora psicanalista, 71 anos, espertinha, uma pessoa muito querida, tá? Uma saúde de ferro. E aí ela falou, você pode me receitar triptofano? Hoje é muito comum, em homeopatia, você sair com uma receitinha do L-triptofano. Tá? Para quê? O triptofano, lá no teu sistema digestório, ele se transforma em serotonina. E essa serotonina diminui a tua ansiedade, diminui o estresse. Tá? Eu falei com ela, olha, nós vamos fazer melhor do que isso. Eu vou listar alguns alimentos que têm triptofano natural. A biodisponibilidade desse triptofano é muito maior. O teu organismo aproveita melhor. Quem são esses alimentos? Banana, abacaxi, grão de bico, quinoa, um campeão em triptofano, o pólen, o alimento das abelhas, tá? Castanha de caju e iogurte natural. Mas tem o leite também. Sim, mas quando você tem o iogurte natural, os alergênicos do leite, tá? A lactose não está presente, fica mais saudável. Tá? Se você insere na alimentação esses alimentos, você vai ter uma melhor saúde. Passa mais um para mim, por favor. Depois nós vamos falar de mais algum desses alimentos. Atitude mental saudável.
Gente, nós precisamos estimular uma atitude mental saudável. Tá? Ah, não vai dar certo não. Isso aí, né? Conhecemos gente assim? Antes de fazer ele já falou: não vai dar certo, eu não consigo, isso aí não é legal, tá? Nós precisamos ter uma atitude mental mais saudável. Mais um, por favor. Aplicar a droga do perdão. É uma droga poderosíssima. Tá? Gente, a droga do perdão é uma droga poderosíssima. Eu conheço, lamentavelmente, eu não sou psicólogo, tá? Eu sou terapeuta naturista. Mas esses dias alguém me falou: eu percebo que o teu trabalho, você é um pouco de psicólogo, de psiquiatra, de farmacêutico, de aconselhador, de pastor, de padre, de tudo um pouco. Tá? E esses dias eu atendi uma pessoa que falou: não, eu não falo com meu irmão porque há tantos anos atrás ele foi lá na minha cara e falou isso para mim. E agora, como é que faz quando você vê seu irmão? Não, quando eu vejo eu já fico magoado. Sabe o que é você ter mágoa de alguém? É todo dia você, quando você tem raiva de alguém, quando você tem mágoa de alguém, todo dia você está tomando um pouquinho de veneno, esperando que ele morra. Tá? Não vai conseguir não. O veneno é adrenalina e cortisol. Tá? Você joga no teu corpo e isso vai te enfraquecendo. Às vezes ele fala: eu não sei porque ele não quer falar comigo, mas... E ele não tem nada contigo, não sabe o que está acontecendo. Gente, essa droga é poderosíssima. Bom, vamos falar de um homem que, quando esteve na Terra, falou sobre essa droga. Tá? Não vamos falar dele como Deus, como pessoa, não, vamos falar como homem, Cristo. Quando perguntaram a Cristo assim: olha, a gente vê que você sai por aí, volta tranquilo, você volta de oração, como é que é essa oração aí? E ele foi ensinar os discípulos dele a orar. E o que ele falou na oração? Olha, perdoa as nossas dívidas, assim como nós. Gente, é uma droga. Sabe o que é droga? É alguma coisa que tem um efeito fisiológico forte no teu organismo para te ajudar. Se você está carregando uma carga pesada, que é uma mágoa de alguém, que é uma chateação, use essa droga. Tá? Perdoa essa pessoa. É a pior coisa que você pode fazer pelo teu inimigo é perdoar ele. Tá? Se ele souber que você não sente mais raiva dele, que você não está se envenenando, ele vai ficar triste. Tá? Então é importante amar e sentir-se amado. Tá? Amar-se, em primeiro lugar, né? Amar, sentir-se amado, é tão importante isso, né? É tão importante. Hoje eu tinha vários atendimentos na parte da tarde. Um lapso da minha parte. E eu não lembrei do aniversário da minha filha. Lembrei sim, mas como ela... sim, não. Na realidade o que aconteceu? Eu viajei, cheguei de Santa Catarina, fui para São Paulo e aí me falaram: Pedro, a tarde está toda tomada. E eu falei: poxa, mexer com os pacientes é complicado. Mas mexer com o coraçãozinho da minha filha também é complicado, né? Daí eu falei: olha, vamos tentar fazer uma adequação, na hora do almoço coloca esse do... Ah, deu certo esse aqui. Ah, o da tarde falou que vem amanhã. Beleza. Então ficou só esses atendimentos aqui, vai sobrar um tempo. Legal. Daqui a pouco eu estou almoçando com ela no lugar, a pessoa dos 3 atendimentos me liga: ah, Pedro, olha, Fulaninho está com muita febre, podemos marcar para frente? Oh, beleza. Porque aí eu posso dar uma atenção, porque ela precisa sentir-se amada. Né? Porque eu preciso desse relacionamento, eu preciso dessa companhia, ela precisa também. Gente, é muito importante, isso nós precisamos viver. Passa mais, precisamos vivenciar, precisamos viver isso. Gerenciamento inteligente das nossas emoções. Existem algumas coisas estúpidas, já aconteceu comigo. Eu tinha o meu filho pequenininho em Taguatinga, e alguém foi e fez uma besteira na frente do meu carro. E eu coloquei a cabeça para fora e xinguei o indivíduo, né? Claro, não vou deixar isso passar batido. Daqui a pouco passou um outro carro perto do nosso. O meu pequenininho pôs a cabeça para fora e repetiu a mesma coisa. E
quando eu quis brigar com ele, a mãe dele me cutucou. Ele só faz o que o pai faz. Gente, então nós somos mau exemplo, porque nós gerenciamos mal. Às vezes, aquele momento de raiva, né? Aquele momento de ira, que aí nós falamos palavras duras, que vai ser difícil você resgatar lá na frente. Nós precisamos aprender a gerenciar as nossas emoções. Tá? Passa mais um. E aqui, um último ponto, a confiança em Deus. Né? Pessoas falam que é importante nós confiarmos em um Deus. Isso é importante que você tenha no seu dia a dia. Passa mais um, por favor. Queria trazer esse provérbio para vocês. Passa mais um, por favor. O coração alegre traz saúde, mas um espírito abatido seca os ossos. Tá? Osteopenia, osteoporose. Acontece com o feliz da vida? Se o teu cérebro trabalha demais, ele passa a retirar cálcio, magnésio e outros minerais do corpo. E você passa a perder massa óssea. O coração alegre produz serotonina e endorfinas. Mas o espírito abatido tira cálcio dos ossos. Tá? Faz osteoporose. Passa mais um, por favor. Passa mais um, por favor. Alimentação. Lembram-se que nós falamos da alimentação e agora eu queria trabalhar um pouquinho. Quando a mãe recebe a notícia que está gestante e procura o médico para um acompanhamento, qual é a primeira coisa que o médico recomenda? Ácido fólico. Para que o ácido fólico? Para a formação do sistema nervoso central do neném. Tá? Onde que nós encontramos em especial o ácido fólico? Nos verdes escuros. Agora, gente, deixa eu perguntar uma coisa. Depois que formou o sistema nervoso central, eu não preciso preservar? Eu não preciso manter? Será que esse ácido fólico ainda é importante? É importante. Pergunto, no nosso dia a dia, usamos muitas folhas verdes? Muitos alimentos verdes? Se sim, ótimo, você está ajudando na prevenção do Alzheimer, tá? O alemão que assusta, tá? Se você não usa, você é candidato a ter. O ácido fólico é importante. Tá? Então nós precisamos usar. Ah, mas a quinoa tem ácido fólico. Também tem. A quinoa tem uma boa quantidade de ácido fólico. Outros alimentos têm. Mas não deixe de utilizar as folhas verdes intensas. Tá? Quanto mais verde, mais ácido fólico. A última vez que eu estive em Viamão, estava lá um médico que eu acho ele assim incrível. E achei mais depois que eu vi ele lá. Tá? Alberto Gonzalez. Aquele autor do livro Lugar de Médico é na Cozinha. Né? Uma simplicidade. Parecia um hippie. Não parecia um médico. Parecia um hippie. Tá? E ele falou assim, olha, desculpem os colegas da área médica aqui, mas o meio acadêmico é o meio porco. Eu fui professor de medicina há tanto tempo. Ele foi muito pesado, sabe? Mas aí ele deu as razões dele. Porque eu não fiz nada enquanto dava aula, enquanto trabalhava em hospital geral. A hora que eu fui ensinar o pessoal a fazer suco verde, a hora que eu fui ensinar o pessoal a se alimentar, eu vi a coisa andar. Tá? Gente, se nós não temos costume de praticar sucos na nossa casa, sucos de vegetais, de hortaliças, deveríamos aprender. Nós fazemos refresco, eu estou falando de suco. Tá? Nós fazemos refresco. O que é suco? Suco é você colocar uma manga no liquidificador, com um mínimo de água. Tá? Aí você liga o liquidificador, pega o liquidificador na mão assim, dá uma chacoalhada. Vai virar um caldo grosso. Só que aí você tira a frutose da fruta lá, né, que você usou. E ele vai dar um adoçado natural. Você não precisa colocar o açúcar. Tá? Falando em açúcar, né, vamos adiantar essa parte. O açúcar é um dos vilões da nossa saúde mental. O açúcar hiperacelera. O açúcar é péssimo para o nosso sistema nervoso central. E os neurologistas já identificaram um terceiro tipo de diabetes. O diabetes tipo 3, que é um dos responsáveis pelo Alzheimer. Tá? Açúcar em excesso no nosso cérebro ajuda na degeneração encefálica. Tá?
cuidado com açúcar. E use o açúcar natural das frutas. Tá? Use os sucos dos alimentos. Tá? Gente, é muito comum, nós estamos preparando aqui um curso onde nós vamos ensinar a preparar esse suco. Né? E quando você ensina o suco, as pessoas fazem careta. Não, esse aí eu vou passar. E assim, eu faço suco e todo mundo tem que tomar um pouquinho. Tá? E interessante é o seguinte, que as pessoas tomam e gostam. Tá? Esse dia eu estava dando um curso no local, perdendo peso, ganhando saúde. E tinha alguns obesos, né? E entre eles um senhor que havia feito redução de estômago, tinha perdido peso e de repente estava ganhando. E aí, quando começou a bater o suco, eu vi que ele queria ir embora, né? Aí eu falei, olha, fecha a porta para ninguém sair, porque eu percebi que ele queria fugir do suquinho. A gente, né? vai ter que ver a receita antes. E aí, quando terminou o suco, né, nós colocamos assim copinhos, aquele de 50 ml. E aí foi dando um pouquinho para cada. Ele, não, esse eu passo. Daí a moça falou, não, isso é obrigatório, todo mundo tem que tomar. Não, então só coloca um pouquinho. Tá? Aí ele foi e tomou aquele pouquinho. Mas isso aqui tá bom. Gente, existe o tal do preconceito, que é um problemão para nós. Tá? O preconceito não me faz usar muitos alimentos gostosos e saudáveis, porque eu olho assim, isso aqui eu não gosto. Estava almoçando esses dias num local, e tinha aquelas batatas recheadas, né? Eles recheiam a batata com alguma coisa e tinha lá brócolis, né? Aí o garçom passou e ofereceu, escuta, passava e sempre falava o que tinha, né? 4 queijo, não sei das quantas, brócolis. Aí um senhor desse tamanho, né? E tem alguém ainda que come brócolis? Tem alguém ainda que come isso? Né? Gente, talvez a ignorância, talvez ele ignore, né, os componentes, tá? Talvez o preconceito ele não usa. Resultado, né? Quando ele se levantou, quase que eu vou lá falar, rapaz, você tem que aprender a comer brócolis. Vai te ajudar. Tá? O maçã não gosta de brócolis. Não gosta, né? Mas ele não tem problema, mas ele come. porque ele usa um tanto. Gente, toda vez que ele fala de você, ele fala do próprio. Ele fala do próprio. É aquela coisa, né? Quando eu indiquei para ele um tratamento, no primeiro momento, aquela dificuldade digestiva, Helicobacter pylori, ele falou, isso aqui não me agrada, mas se é bom, eu vou utilizar. Porque ele é muito analítico. Tá? Ele analisou, ele me procurou por educar. Aliás, ele não me procurou. O Bruno levou ele. O Bruno carregou ele. Olha, esse aqui é o nosso mestre, eu queria que você atendesse com todo carinho e assim assado. E ele está recebendo uma mensagem, mandando mensagem, não, ele fala. E aí eu comecei algumas explicações, daqui a pouco ele desligou o celular, pegou uma agendinha e falou, escuta, você não se importa de voltar lá do começo? Aí olhou para o Bruno, isso aqui faz sentido. Se faz sentido, vamos ver. Tá? Gente, funcionou. Tá? Quando é feito, funciona. Se você quer ter uma saúde mental mais saudável, use mais minerais, use mais vitaminas. Tá? Quantas vitaminas nós temos no arroz branco? Quantos minerais nós temos no arroz branco? E no pãozinho francês? Gente, não estou falando que você não deve usar, tá? Mas eu estou falando que lá falta nutrientes. Tá? Então, isso aqui, olha, oferece nutrientes. Nós precisamos utilizar um pouquinho mais. Frutas, hortaliças, cereais integrais, e vamos falar de alguns especiais. Passa mais um, por favor. Mas isso precisa ser utilizado. Dá mais um toquinho. Chocolate. Quer uma coisa melhor do estresse? Né? Jujubinho doce. Olha, passar na padaria porque não estou legal. Sabe o que acontece? Toda vez. Dá pra parar, Bernadette? Deu água na boca, né? Que maldade, né? Gente, prestem atenção. Eu não estou falando para vocês que vocês não devem usar. Tá? Que vocês não podem usar. Tá? O que eu estou falando é que nós devemos aprender a balancear nossa alimentação. Um dia eu estava com meus 2 pequenos no Habib's.
Passou uma paciente. Pedro, você aqui. Não acredito. Parece que eu sou um marciano que não pode pousar na Terra. Se eu pousar aqui, tá errado. Tá? Eu falei, o que você está comendo? Bem assim, né? Na simplicidade dela, eu falei, ó, esse é um hummus tahini, a pasta de grão de bico, né? Esfirra com queijo! E farinha branca, né? Com farinha branca, tá certo? Tá tudo errado. Se eu fizesse isso todo dia, era errado, tá? Eu não devo fazer. O de vez em sempre é que é o problema. O de vez em quando, né? Até que é passado, tá? Então, quer dizer, esse dia alguém falou, eu não vou lá porque ele vai falar que eu não posso comer batata frita, que eu não posso usar carne. Não, nós vamos orientar como que... Gente, não é que você não possa, mas balanceie, tá? Chocolate. Ele estimula um pico de serotonina. Que bom, aumentou a serotonina rápida. Mas toda vez que sobe rápida a serotonina, o que vai acontecer com ela? Vai cair rápido. Tá? É saudável? Alimenta a depressão, alimenta a ansiedade. Tá? Então, cuidado com o chocolate, né? Batata frita tão gostosa. Gente, eu amo batata frita. Olha, eu resolvi em casa não tem frigideira, porque se tiver eu não vou vencer a... Sabe? Sexta-feira, toda sexta-feira a Denise faz batata assada no forno. Né? E isso fica semelhante com a batata frita, eu como sonhando na batata frita. Vou ser sincero com vocês, não é fácil a gente vencer as nossas vontades. Tá? Eu era viciado em Coca-Cola. Tá? Mas quando eu percebi que eu não fazia xixi preto, e que esse preto estava ficando no meu organismo, estava me intoxicando, tá? Faz mutações genéticas, tem uma série de efeitos negativos, eu falei não, vou escolher um branquinho agora, né? Vou evitar o refrigerante, tá? Vou estar evitando todos os coloridos, né? E esses corantes, será que são bons para a nossa saúde? Cuidado com os alimentos estimulantes, principalmente açúcar, chocolate, tá? Onde tem muito açúcar, café, chá mate, chá verde, chá preto, são os principais estimulantes. Pimentas, tá? Ai, que pena, né? Gente, é um terror, né? Porque ir lá mexer na dispensa é coisa chata, né? Mas pode tirar. Já fez o que tinha que fazer, né? Meu Deus, a pimenta orgânica pode. Então, vejam só. A pessoa que é muito nervosa deve evitar a pimenta. Se você tem um cachorro e quer que ele pegue o ladrão, coloca pimenta na comida dele. 30 dias seguidos. E você vai ver quem que vira o teu cachorro. Tá? E se você come muita pimenta, você fica violento também. Tá? Não violento, mas fica mais estimulado. Tá? Então, é uma realidade. Tá? Plantas. Usado contra dores de cabeça. Bom, já falamos de problema, vamos esquecer. Todo não, né? Já sabe, né? Agora já sabe. Vamos falar daquilo que precisa, né? Vamos falar de algumas plantas que têm efeito medicamentoso. Alecrim, usado contra as dores de cabeça de origem nervosa. É também útil na depressão e no estresse. Aí pode-se tomar o infuso das folhas, das flores, 2 ou 3 vezes ao dia. Gatária, alecrim e tanacê são as principais plantas para combater dores de cabeça. Então são plantas que são utilizadas quando você tem uma digestão lenta, quando você tem um problema de estresse, ou quando você tem a somatória de tudo. Sim, para enxaqueca. O que é enxaqueca? É dor de cabeça de etiologia desconhecida. O médico não sabe de onde vem, aí ele fala, bom, não é isso, também não é isso, é enxaqueca. Enxaqueca não tem cura, se vira, meu filho, ó, vai lá e toma, né? Mais ou menos assim, tá? Agora, quando você descobre a causa, a enxaqueca vai embora, tá? É, por isso que é importante, passa mais um, por favor, descobrir quem que responde por isso. Gatária,
planta usada contra distúrbios nervosos e dores de cabeça, né? É outra planta, já falamos. Passa mais um, por favor. Fáfia paniculata. Alguém já usou o ginseng brasileiro? Quantos aqui já usaram? Se você precisa melhorar a tua performance mental, tá? Se você precisa diminuir o esquecimento, se você precisa guardar melhor, se você quer diminuir a tua ansiedade, se você quer se sentir mais fisicamente forte, a fáfia é interessante. A fáfia é chamada de ginseng brasileiro porque ele tem aspectos humanoides como o ginseng coreano, tá? Só que com uma diferença do Panax ginseng. Tem alguns nutrientes a menos. Por que hoje eu indico a fáfia? Porque o ginseng está difícil. O ginseng está vindo. Fáfia como sendo ginseng, você paga o preço do ginseng. Fáfia custa R$17 o quilo. Ginseng custa R$150, R$160 o quilo. Achar é muito difícil. Normalmente consegue-se naqueles sachêzinhos, né? Então a fáfia ele pode ser utilizada na forma de colheradinha, em pó, você compra nas casas de produtos naturais, mistura em água, toma. As folhas para fazer o chá e até encapsulado hoje você consegue. Hipérico. Quando há estresse acompanhado de depressão leve a moderada, o hipérico é indicado. Isso devido à presença da hipericina, do hipericin. Esse fitoquímico, ele trabalha na produção da serotonina, tá? Logo, age como antidepressivo natural. Quando você usa o extrato seco, em gramagem mais alta, por exemplo, no mercado tem o hipericin do herbário, que é 300 mg de extrato seco. Ali ele tem contraindicações, tá? Quando você usa o chá da planta, tranquilíssimo, tá? Gente, vamos diferenciar isso quando você tem uma planta natural, tá? Mesmo que ela esteja seca, ela tem todo o fitocomplexo. O que é o fitocomplexo? São os taninos, os minerais, enfim, todos os componentes da planta. Quando se transforma ele em extrato líquido e depois extrato seco, você vai ter o princípio ativo principal, tá? Partes da planta foi desprezada, você só tem o princípio ativo principal. Ele age bem mais rápido que a planta, mas apresenta pequenas contraindicações, tá? Então, se você puder utilizar sempre a planta, principalmente para plantas mais fortes, é mais saudável, tá? Se você não pode usar a planta, prefira as cápsulas, mas preferencialmente doses mais baixas. O efeito demora um pouquinho mais, mas não oferece as contraindicações. Passa mais um, por favor. Pedro, e sempre em infusão? Olha, boa pergunta, gente. Boa pergunta. A infusão é a melhor forma, tá? Então a infusão você coloca a planta, vem com água fervendo e joga sobre ela. 5 minutinhos, tampadinho, você coa, despreza a planta e vai tomar o chá. Agora veja só, se for partes duras, tá? Por exemplo, é outra planta que tem efeito antidepressivo, noz de cola. Quantos já conhecem, quantos já ouviram falar da noz de cola? Tá tomando, né? Opa, esse terapeuta te indicou, né? O noz de cola, tá usando também? Não, já não começou usando, mas eu fui ler, né? Certo, é o extrato da Coca-Cola. Isso. A Coca-Cola, quando começou, era um xarope à base de noz de cola. O noz de cola, ele produz serotonina, ou seja, diminui a ansiedade, diminui o estresse, mas aumenta a energia corporal, que é importante, ele é um energético, né? Ele não é estimulante, vamos diferenciar isso. Existem estimulantes e existem energéticos, tá? Então ele não estimula o cérebro, ele aumenta a energia do teu organismo, tá? E aí não deu certo o experimento, a pessoa falou, vou colocar um pouquinho de açúcar aqui, tomou, aí guardou na geladeira, achou gostoso, e a Coca-Cola está aí, hoje não tem nada mais de noz de cola, né? Mas a Coca-Cola continua funcionando. Então, gente, quando é parte dura, por exemplo, a noz de cola, que é uma castanha, aí você deve socar um pouquinho e agora vai fazer uma decocção. Porque colocar água fervendo sobre partes duras, ele só vai tirar aquela primeira camada, ou seja, você não vai tirar o remédio dali, tá? Hoje, sabe o que você consegue nas casas de produtos naturais?
Por exemplo, o mulungu. O mulungu é uma raiz excelente para ansiedade, para o estresse. Tá? Você consegue ela desfiadinha. Desfiadinha você faz por infuso. É melhor do que você colocar os toquinhos e pôr para ferver, por decocção. Tá? Então aquilo que você pode fazer por infusão é melhor. Muito melhor. Sim, Então, porque normalmente as pessoas mais antigas sempre faziam o chá, né? Sim. Sempre sim. cozinhava. E espinheira santa, por exemplo, às vezes vem folha e vem talos E também. talinhos juntos, isso. Mas na espinheira santa, quando você tem folhas e talinhos, quando não é aqueles tocos bem duros, tá? Pode fazer por infusão, tranquilo. Pedro, Ok? e o alimento, ele é melhor cru, cozido? Ok, o alimento lá é sempre cru, tá? Quando nós cozinhamos, veja só o que acontece. Primeiro momento, matamos as enzimas. As enzimas são importantes? Importantíssimas, tá? Quando cozinhamos, os minerais se desprendem do alimento, boa parte, e vai para a água. E normalmente o que é feito com a água? Joga fora. O que aconteceu com os minerais? Se perderam, tá? Então quando se utiliza cru, e aí vem o preconceito, sabe? Vamos voltar lá no brócolis, né? A primeira vez que eu comi brócolis cru, eu estava com um colega, fomos aqui num restaurante japonês, né? E aí tinha salada de brócolis cru. E aí eu passei, né? Aí o colega falou, você não é naturista, não vai pegar o brócolis cru? E eu só comia o brócolis cozido, tá? Eu só comia o brócolis cozido. E eu fiquei sem graça de falar que não ia pegar e ele falou, só isso, coloca mais. Eu coloquei mais, né? Eu tenho que honrar o meu trabalho, né? Gente, nunca mais comi brócolis cozido. Como ele é gostoso cru. Você pica ele pequenininho, coloca na salada de tomate, tempera a gosto. Gente, extremamente gostoso. E o sulforafano, os indóis, os glucosinolatos, que são prevencores do câncer, estão 100% ali dessa maneira. Tá? Se eu cozinhar, eu mato isso. Pedro, a Toninha não come verde. Não come verde? Eu boto no liquidificador, Ok, sim. aí faço a papinha dele, né, com arroz, o feijão. Ok, ok. E aí vai... põe beterraba, Sim. põe tudo. Sim. O que tem aqui, mãe? Tudo que você precisa. A Conceição Trucon é uma bioquímica, ela fala o seguinte, é uma bioquímica muito conceituada no Brasil, ela diz o seguinte, aquilo que você não consegue comer, você deve tomar. Tá? Se você não consegue comer o brócolis com beterraba, com cenoura, bata tudo no liquidificador, pequenos pedacinhos, sem água. Vai dar isso aqui, ó. Antes de achar ruim, já foi embora. Você já tomou. Tá? Mas pode misturar com coisas gostosas Sim. e transformar o sabor. E aí vem outra situação. Se você colocar todos os sabores dentro da tua boca no mesmo momento, doce, salgado, amargo, azedo, tá? Tudo que você colocar, o teu organismo não reclama. Tá? Quando nós preparamos esses sucos nos cursos, nós procuramos ter todos esses grupos, tá? Então, quando entra na boca, tá gostoso. Quando a pessoa vê, já tomou. Porque os sensores da língua falaram, opa, pode vir que tá tudo bom. Se você colocar só o amargo, não vai legal. Se for só o doce, não vai legal. Então, misture. Pois não. Se você cozinhar o brócolis no vapor ou dar só aquela pimentadinha assim... A perda é menor. Mas as enzimas, elas são muito voláteis, tá? Então, no aquecimento, você vai ter perda de algumas. Tá? Então, se é cru, não perde. Mas quanto menos cozinha, melhor. Tá? No vapor, a perda é menor. E aquela aguinha que escorre na tampa, onde está, procure aproveitar no feijão para não perder os minerais. Eu posso Ok? comentar uma coisa? Sim. Fantástico usar o brócolis com o tomate para o câncer. Sim, Fantástico sim. Ok. Sim. Comente. Então, veja só, gente, o comentário. Licopeno, indóis, sulforafanos e glucosinolato. Esses 4 componentes anticancerígenos, tá? Você pode ter quando você usa suco de brócolis com tomate. Você coloca 1 ou 2 tomatinhos no liquidificador, um pedacinho de brócolis, bate, tem efeito anticancerígeno, né? A Nicole, né, usou por um período de tempo, não sei se ainda usa, né? Oi? Luzia. Sim, a Luzia está usando, a Luzia também, Nossa, claro. tá curada, né? Gente, e aí funciona assim, quando você alia um químico com natural,
Tá? A medicina que funciona é a medicina da somatória, aquela que soma 2 ou 3 tipos de tratamentos. Tá? Se eu falar, olha, para com o tratamento, vem fazer o meu, eu estou errado. Tá? A pessoa às vezes chega e fala, estou fazendo autohemoterapia, o que você acha? Ótimo. Estou fazendo acupuntura, ótimo. Estou fazendo meditação, ótimo. Aquilo que pode somar deve ser somado. Tomate com semente ou sem semente? Pode utilizar ele com semente, tá? Você coa ele. De preferência orgânico. Isso, de preferência orgânico, esse que é o ideal. Mas aí tem que coar quando Isso, isso. Se você tem orgânico, não se preocupe com a semente não, tá? Utiliza com tudo. Se você não tem orgânico, coe, tá? Se é orgânico, não coa nada, toma com tudo, tá? Se não, aí você vai estar coando, tá ok? Por que alimentos amargos fazem bem por quê? Os amargos, eles têm efeito nessa região, fígado, baço, pâncreas, tá? Então todos os amargos, seja um radite, tá? Seja um giló, ele trabalha descongestionando essa região. Tá? Radite roxo, né? Sim, mas até o verdinho, que também tem esse gosto amargo, teve então, o gosto amargo, ele é descongestionante hepático. Mostarda também? Não, a mostarda ele é mais picante. Aí ele parte para... É interessante até essa informação. Mostarda, tá? Agrião, rúcula, tá? Nabo, rabanete, eles são ácidos sulfurosos que dão esse... Os ácidos sulfurosos ajudam a desprender muco, catarro, evitam os resfriados, tá? Ajudam a tirar... É para essa época, tá, gente? É para a época do inverno. Nós deveríamos usar um pouquinho mais. Tá, ok? Vamos passar mais uma, e aí eu já estou abrindo para vocês fazerem perguntas. Algumas plantas, passa mais uma que tem uma outra planta que eu quero comentar, uma mescla. De repente você tem um quadro de ansiedade, de estresse, dificuldade com sono, tá? E você quer usar alguma coisa natural para diminuir essa situação. Faça essa mescla. Valeriana, vai colocar a erva cidreira e o maracujá. Tá? Coloque uma colher de chá de erva cidreira, uma colher de chá de maracujá e 1/3 de colher da raiz da valeriana. É muito forte. Aí você coloca no recipiente e vem lá com meio litro de água fervendo e joga sobre as plantas. E depois você toma esse infuso durante o dia. Gente, é um calmante maravilhoso. Diminui a ansiedade, tá? Ajuda na qualidade do sono, estimula a melatonina, tem várias funções. Sim. Maracujá é pode, casca? Não. Aí, no maracujá aqui as folhas. Isso, as folhas, as plantas. Todas aqui são plantas, tá? A valeriana é uma raiz do cheiro muito forte, tá? Se você tiver dificuldade com a valeriana, troca pelo mulungu, tem um efeito muito similar da valeriana, tá? E faz a mescla. Gente, maravilhoso, como um calmantezinho natural. Sabe o que acontecia antigamente? A vovó, a mamãe, utilizava tudo isso empiricamente, tá? E funcionava. Hoje a ciência já confirmou a presença dos remedinhos que estão aí dentro, tá? Que tem esse efeito medicamentoso. E muitas das plantas, tá? São utilizadas como base para medicamentos caríssimos. Tá? Querem ver um exemplo? A dedalheira, que é utilizado para problemas cardíacos. Ele é um cardiotônico, ele é um protetor do coração. Tá? É uma planta que antigamente vendia-se à vontade, hoje não mais. Porque uma empresa comprou o direito até de outros não poderem comercializar. Tá? Porque vendem o medicamento. A melissa poderia entrar nesse time aí? Poderia entrar, você poderia tirar um e colocar a melissa, tá? Agora, é sempre importante, quando a ansiedade é forte, ter ou valeriana ou mulungu junto, tá? Porque ele dá um efeito assim mais... Isso Agora, tem tudo ali na Pop House, né? tudo consegue-se na Pop House, e melhor ainda que a Pop House, para comprar em pequenas quantidades no Sasaki, tá? Gente, lugares de plantas. Eu vou no mercado municipal que eu acho tudo. Só que vejam só, muitas das plantas no mercado municipal estão abertas. E alguém passa, espirra em cima das plantas e vai embora. Tá? Contaminantes em cima da planta. Tá? Eu gosto das plantas da Sasaki, porque elas vêm dentro de saquinhos, essas que são vendidas nas farmácias, né? Da Chamed, que é um laboratório aqui do Paraná mesmo. Tá? Então ninguém teve contato, a mão suja não entrou lá dentro. Tá?
ninguém espirrou em cima, não passou inseto por lá, porque está tudo fechado hermeticamente. O resultado é melhor. Ah, mas eu tenho no meu quintal. Veja se o seu vizinho não tem fossa, se você não tem fossa, se não passa gato, se não passa cachorro. Tá? Porque se tiver, é melhor não usar. É melhor comprar plantas que tenham laudo. Tá? Nesses locais tem laudo. Não dá para lavar, Pedro? Não. O ideal, quando você compra planta seca, nas casas de produtos naturais, elas foram secas no forno. Então os contaminantes, se houvessem, morrem ali. Tá? Algumas propriedades terapêuticas do pólen. O pólen é uma substância rica em aminoácidos, tá? Dê mais um toquinho para mim. Ah, ou foi? Vitaminas e minerais. Opa, voltão. Vitaminas e minerais. Pode dar mais um toquinho. Ah, já foi. Tá devagar ele, né? Tem que dar ginseng para ele. Né? O pólen é uma substância rica em minerais, vitaminas, aminoácidos. Tá? Gente, interessante como a natureza é sábia, né? O que o pólen faz na natureza? Se não houvesse pólen, o que não haveria? Oi? Flores. Não haveria plantas. Gente, sem polinização não há vida vegetal. Tá? Então, um autor ele escreve assim, que o pólen é nada mais, nada menos do que o sêmen da natureza. Tá? Sem ele não tem vida. Eu não gostei dessa comparação, que eu vou usar em casa, não é legal, né? Mas pense o seguinte, ele é a vida. Tá? Por isso que ele fala que é o óvulo, que é o sêmen, porque é a vida. Tá? Então, quando a natureza começa a tirar os nutrientes da planta, tá? Ele envolve em aminoácidos, minerais e vitaminas. Quando você compra um mineral quelado, quando você compra uma vitamina quelada, a absorção é muito melhor. Pergunto, essas marcas que temos, Centro, Estressar e tantos outros, tem alguma relação? Não. A biodisponibilidade dele é baixa. Tá? Então o que acontece? Você usa um multivitamínico, o organismo aproveita uma pequena parte, o restante ele faz excreção. Tá? Quando você usa o pólen, você tem uma absorção entre 90% a 100%. Tá? O pólen puro. O pólen puro. Desidratado. Isso. Desidratado, o pólen, do jeito que ele foi tirado. Você pega uma colherzinha, mistura num pouquinho de água, ou bate no liquidificador com suco de fruta, tá? Ou usa junto com iogurte natural. Tá? Come puro. Não é ruim, não é desagradável. Tá? Não é desagradável, ele é gostoso. E ele reforça a imunidade. Evita os resfriados, combate o estresse, melhora a capacidade cognitiva. E agora eu vou mexer com alguns, né? Tem efeito anti-envelhecimento. Tá? Gente, é antioxidante pela quantidade de minerais, de vitaminas, tá? Evita o envelhecimento celular, tá? É muito interessante a utilização. Passa mais um tópicozinho para mim, por favor. Várias vitaminas que ele tem, aqui ele tem algumas explicações. Era importante depois vocês lerem. Crianças anêmicas, o pólen provoca uma rápida elevação da taxa de hemoglobina, tá? Eu tenho um paciente que eu atendo em Santa Catarina. Esse senhor vem com uma anemia de muito tempo e o médico falou, olha, o senhor não tem jeito, já foi dado tudo, nada se resolve. Pedi 2 alimentos para ele apenas, pólen e o tahine. Quantos conhecem o tahine? Ah, o tahine de tempero. E ele tem utilizado o tahine tem 6 meses. Gente, só vem elevando. A última vez que o médico viu, ele falou, vamos repetir que isso aqui está errado. O exame voltou. Gente, não está no normal, mas está próximo do normal. Se você quer combater uma anemia, faça a utilização do pólen. Tá? Use o tahine também, que vai ajudar. Tem efeito desintoxicante devido às enzimas e alguns minerais. Pode aquele misturadinho com água, com limão, assim. Pode passar no pão, tá? Pode jogar no arroz, enfim, do jeito que usar, ele vai ter efeito, ok? Passa mais um, por favor. Com mel. Oi? Com mel fica uma delícia. Gente, se alguém tem dificuldade com o sabor do tahine,
passe um tahine, passa o tahine num pão integral. Não vou pedir para vocês passar no pão branco não, tá? Vou pedir para passar no pão integral, né? Passa no pão integral e por cima do tahine você passa um mel. Que delícia fica, gente. Fica muito gostoso, tá? E aí você vai ter dificuldade de precisar fazer uma refeição intermediária. Isso vai ajudar no teu peso. Se você tiver os 3 grupos alimentares, isso ajuda no trabalho do peso. Sim. Essa palavra O quê? Tahine. Tahine. T-A-H-I-N-E. Tahine, tá bom? O tahine da Istambul está presente em praticamente todos os grandes mercados, tá? É um produto muito antigo. É um produto muito antigo. Oi? Ele é calórico sim, mas você vai utilizar como usa um pouquinho de manteiga, como usaria, tá? Você vai substituir a manteiga ou creme de leite, tá? Uma margarina. E aí é menos calórico que esses, tá bom? Ok? E aí entra uma outra situação, gente. Quando nós falamos em calorias, nós temos que trabalhar calorias e calorias vazias, tá? Quando eu uso, por exemplo, margarina, é caloria vazia, tá? Não tem minerais, não tem fibras, tá? Não tem vitaminas, ele vai demorar mais para ser processado. Quando eu tenho calorias que estão acompanhadas de fibras, minerais, vitaminas, tá? Isso é menos engordativo do que as calorias vazias, ok? Então é uma vantagem a utilização. Agora, claro, não vai sentar e comer um potinho de tahine, né? E aí vai ser problema, tá? Aí vai ser problema. Alguns alimentos e seus fitoquímicos. Uva, suco integral puro. Usar 100 ml entre as refeições. Se você sente cansaço físico, devido ao estresse você tem sentido cansado, falta energia, usa 100 ml de suco de uva puro entre refeições e você vai ver, rapidamente vai acontecer energia no teu organismo. Né? Tem o Resveratrol, um fitoquímico que é muito importante, preventivo do câncer, ácido elágico, retira do organismo impurezas e toxinas ambientais causadoras do câncer. E tem glicose de rápida assimilação. Eis porque não deve usar mais que 100 ml. Porque aí torna-se calórico, tá? Porque aí vai fazer a mesma coisa que faz o açúcar, faz um pico e depois faz uma queda, mas 100 ml é fantástico, tá? Quem faz aula com a Sueli vai ver que de vez em quando ela chega com uma garrafinha de suco de uva lá, tá? Ela implantou nas aulas dela, claro, muitas aulas por dia, precisa de energia, e entre uma aula e outra toma. Uma vez uma paciente escuta, por que essa mulher tem tanta energia? É aquele suquinho? O que é aquilo? O que ela põe ali dentro? É suco de uva, gente. É só para aumentar um pouquinho da energia, tá? Claro, o desgaste dela é muito grande. Nozes. Qual é o desenho das nozes? Parece que a natureza só faltou colocar uma plaquinha e brilhando assim, olha. Coma nozes, diminui o estresse. Coma nozes, melhora a memória. Coma nozes e não faça Alzheimer, tá? Gente, e aí nós usamos sempre no final de ano. Não é assim? Nosso cérebro só precisa de saúde no Natal, não é assim? Ou do estrogonofe Gente. de nozes. Oi? E o estrogonofe de nozes. Ok. Tá, então veja só. O que é importante? Nozes ou castanha do Pará? É importante um dia nozes, no outro dia castanha do Pará. Tá? Isso que é o importante. Quando nós temos nozes, nós temos uma grande quantidade de tocoferol, é a vitamina E. Essa vitamina faz novas sinapses, trabalha na regeneração encefálica, é importante. Tá? Fortalece o sistema imune e tem outras funções. Ajuda a baixar o colesterol, tá? Até 4 partes por dia. Tá? Então, uma noz ela tem 2 partes, não é isso? Se você comer 2 partes, né? Faz uma nozes, né? É o cérebro de cabeça para baixo e agora o outro. Tá? Você comeu 4, 2 e 2, 2 nozes inteiras, né? Por dia, ele ajuda a baixar o teu colesterol. Ah, mas é gostoso, eu comi 7, 8, 10, 12.
Tá feito o problema, né? Tá feito o problema. Nas nozes nós temos a colina, precursora da acetilcolina, evita o Parkinson e várias outras doenças neurológicas. Passa mais um, por favor. Pedro, e as nozes a gente já pode comprar ela fora da casquinha? Tá, então uma situação. Quando nós compramos as nozes fora da casca e ela não está bem quebradinha, ok. Porque aquela película faz a proteção dos graxos que estão ali, ômega 3, ômega 6, vitamina E, tá? Quando ela está bem quebradinha, a luminosidade incidindo sobre a castanha vai fazer a oxidação desses oleaginosos. Então tem perda, tá? Então se vai comprar castanha do Pará, antes de eu estudar um pouquinho sobre alimentação, né? Eu só comprava castanha do Pará quebradinha. Mais barata, né? Mais barata, né? Mas aí ela perde nutrientes. E eu entendi que é melhor comprar ela inteira. Tá ok? Mas pode comprar fora da casquinha, porque a castanha do Pará é mais difícil Pode. de quebrar a casquinha. Não, pode comprar ela fora da casquinha nossa, sim. a gente Só não compre ela quebradinha. Tá. Ok? Isso eu já parei de comprar. Isso. A castanha do Pará ou castanha do Brasil são ricas em ácidos graxos insaturados, né? Mas tem um mineral muito importante que eu queria relembrar ele: selênio. O selênio ajuda a combater a ansiedade e o estresse. Tá? Se você está com falta de selênio... Oi? 2 ao dia. Ai, tá? muito pouco. Então fala o seguinte, é pouco. Eu Isso é concordo. muito pouco. Eu concordo, tá? Agora, Só se tem alguém noção do que deixar acontece. 2 em cima da mesa e esconder o pacote no lugar que eu não acho. Tá. Gente, sabem o que eu faço lá em casa? Não é murrinhagem não, tá, gente? Não é murrinhagem não. Mas nós temos potinho lá com amêndoas, tem lá castanha do Pará. Então termina o almoço e principalmente quando a gente vai ficar conversando, eu vou lá e pego quantidade para cada um. Porque se colocar na mesa, é aquela coisa. Daqui a pouco vira o... Eu faço os pratos de salada de cada um Ok. e coloco as cotas, coloco 2 castanhas para cada um e eu mantenho escondido o potinho. É isso aí. Gente, tem Em casa é assim. Eu vou ter que comprar aquele negócio de andar com um comprimido e por 2 para você. Hoje é quarta, eu vou comer de quinta, de sexta já. Pessoal, sabem o que eu tenho visto nos aeroportos, principalmente ali na região de São Paulo? Eu tenho visto ali as pessoas fazerem isso. Abrem, não é para colocar os comprimidos, mas não são comprimidos. São nozes, são castanhas, são frutas desidratadas, tá? Frutas secas. E aí a pessoa pega 2, 3 ali e come. Agora há poucos dias eu fui para, acho que o Espírito Santo. E eu saí muito cedo. E a esposa falou, vou fazer um lanchinho para você levar. Eu falei, não vou levar não, que fica feio comer no avião. Não quis levar, né? Porque ia ficar feio, né? Aí tudo bem. Aí começaram a servir, né? Servem aquilo que é logo 7 horas da manhã, Coca-Cola, bolachinha, uma coisa salgado. uma batatinha frita, né? Que eu aí nem olhei para ela, porque senão... E uma moça do outro lado lá abriu a marmitinha dela, frutas, né? Castanhas, e eu, que vergonha, sabe? Né? Alguém coragem, já estava... né? Não tive coragem, porque ficava feio, né? Gente, é uma bobagem, né? Então pode ser praticado isso. Quantas pessoas têm feito para usar entre refeições, tá? E agora vejam que interessante, quando você usa a fruta desidratada, a fruta tem frutose, que te dá energia, tem minerais, tem vitaminas. Ele eleva a tua glicose e mantém por um período de tempo. Sabe qual é a vantagem disso? Toda vez que nós nos sentimos ansiosos, deprimidos, assim muito para baixo, possivelmente a nossa serotonina baixou. Tá? Sabe como que você faz para elevar a serotonina? Massa, açúcar, doce. Isso responde porque às vezes nós temos fome compulsiva por uma massa, por um doce. Tá? Você usa um alimento desse, só que aí no final do dia você comeu um bom tanto de macarrão e chocolate, como que você fica? Mais depressiva, né? Porque não era para ter comido, não era para ter feito, me fez mal, tá? Então faça o seguinte, use a mescla, né? Frutas, castanhas, isso dá a sensação de saciedade, é muito importante a utilização.
Passa mais um. Ganhou o mundo, a castanha do Pará, né? Papel do magnésio na vida celular. Alguém aí usa o cloreto de magnésio? Não. Então, prestem atenção. Mais um toquezinho. Faz 2 vezes ao dia, né? A estabilidade elétrica das células, a manutenção da integridade da membrana e a contração muscular, condução nervosa e o controle do tônus vascular se fazem pela intermediação do magnésio. Tá? Gente, dê mais um toquinho aí, eu acho que vai aparecer uma imagem. Ele está devagar hoje, opa. A saúde celular depende do magnésio. Quando você tem os nutrientes chegando ali nas mitocôndrias e você tem o magnésio, você vai estimular que a fosforilização oxidativa, a queima, permaneça por mais tempo e o aproveitamento dos nutrientes é melhor. Tem efeito energético, tem efeito protetor da membrana celular. Passa mais um, por favor. Outro efeito do magnésio. Acho que vai... Não sei o que ele está vendo hoje, que está aos pouquinhos, aos pedaços, né? Passa mais. Vamos passando, que tem Tá. Inibe a produção mitocondrial de radicais livres, fazendo manutenção das mitocôndrias. Previne a apoptose, que é o suicídio celular. Mantém a fosforilização oxidativa. Inibe a carga de cálcio mitocondrial. O excesso de cálcio nas células fazem um envelhecimento, um endurecimento. O magnésio é antagônico. O cálcio e o magnésio melhoram a elasticidade da membrana celular. Mais um toquinho apenas. Deixa eu ver se passamos. Contribuição do magnésio na sinapse neuronal. Inibe a liberação do glutamato. Quem que é o glutamato? É uma substância, não é aquele glutamato monossódico não, tá, gente? É o neurotransmissor que o nosso organismo produz, tá? E quanto mais glutamato, mais estimulado o nosso cérebro. Se o seu cérebro está muito estimulado, o magnésio evita essa hiperestimulação que é feita, tá? Bloqueia receptor NMDA, ativador do glutamato, bloqueia o fluxo do cálcio, mantém o potencial da membrana pelo bloqueio de canais de sódio. São algumas das funções do magnésio. O magnésio tem efeito protetor do sistema nervoso, tá? Por essa função aqui. Qual é o grande problema do magnésio? Gosto. Mas hoje você consegue comprar nas farmácias o Magvit. Tá? O Magvit, ele é um magnésio, é um cloreto de magnésio de sabor agradável. Gente, bem rápido, quando eu fui fazer uma monografia, estava terminando um curso, e eu optei por falar sobre a hipomagnesemia, a carência do magnésio no organismo humano. E eu procurei um cientista, o Dr. Reinaldo Spitzner. O homem tem 13, 14 faculdades. Tá? 89 anos, quando ele me atendeu. Uma educação, uma gentileza. E eu não sabia quanto tempo ele ia poder ficar comigo. Ainda, na época eu não tenho mais contato com ele, era o químico responsável da Buchlepter. Até porque podia morrer nesse tempo. Né? Oi? Você não sabia quanto tempo ele ia levar. Com 89 anos, né? Poderia até nesse tempo. E eu fazia uma pergunta, fazia outra. Quando eu montuei 3 perguntas uma em cima da outra, ele falou: meu jovem, calma, você está com pressa? Daí eu falei: não, a pressa é do senhor, eu não sei. Não, eu vou lhe atender o tempo que for necessário. Tá? Aí eu descansei. Aí ele falou: bom, 3 perguntas anteriores, você me perguntou isso e assim. Doutor fulano de tal, lá na Europa, não sei quando, me respondeu a pergunta. Agora, a pergunta posterior, você me perguntou isso. Lembrou das 3 perguntas. E aí caiu o queixo, que eu trouxe tudo anotado, né? E lembrou das 3 perguntas e deu as respostas. Quando terminou ele, mais alguma pergunta? Só mais uma. O que o senhor faz para manter esse cérebro sempre competente? Ele falou: olha, eu viajo muito, ainda com essa idade que eu tenho, eu vou uma vez por semana para o Rio Grande do Sul, para a nossa unidade Rio Grande do Sul, uma vez por semana para Santa Catarina,
a unidade Santa Catarina e atendo aqui 3 dias na semana. Tá? Eu viajo muito, leio muito, não gosto de televisão, tá? Isso não ajuda o meu cérebro, e tomo magnésio há quase 45 anos. Era isso que eu ia perguntar, quanto tempo? Então pode tomar a vida E a Organização Mundial de Saúde diz que no Brasil facilmente se instala quadro de hipomagnesemia, tá? Pela quantidade de minerais tóxicos que nós temos na nossa água de consumo e pela pobreza do solo. Então pode ser utilizado assim. Antes de tomar uma Magnevite, meu marido trazia de manhã em jejum uma colher de sopa, daquele que você dilui. Ah, ok. O cloreto de magnésio é aquele sabor amargo. Pelo Instituto Luna lá, então eu achava horrível. Ele é muito ruim. Eu tomei 2 anos e meio. Tanto faz, mesmo resultado, tá? Então aquele tem o mesmo resultado do Magnevite. Quando ele conversava com ele... Cloreto de magnésio é filtros que tu tomava com Cloreto de magnésio, isso, é esse mesmo. E ele naquele pequeno tempo de criança já serviu para o resto da vida? Não, aí tem que ser usado sempre, tá? Tem que ser usado. Não é o leite de magnésio, tá, gente? É o cloreto de magnésio, tá? Então, cloreto de magnésio... Oi? Toma como? Opa, é o que eu ia falar. Então, cloreto de magnésio gotas, você pode usar 20 gotinhas num pouquinho de água, tá? 50, 70 ml de água, uma vez ao dia, tá? Se já existe dores articulares, se o nível de estresse é muito forte, aí usa-se 2 vezes ao dia. Tá? Preventivo, curativo, tem esses efeitos, ok? Germe de trigo é a forma mais pura de vitamina E. Só dessas formas. Tá. Tem outra forma? Não, comprimido, cápsula, não é legal. Tá? Tanto faz horário. Natural também não tem de onde extrair. Oi? Natural Tem, você pode tirar dos oleaginosos, do grão de bico, ele é bem rico e quase todos os alimentos têm. Mas mesmo assim ainda vai ter uma necessidade, tá? Vai ter uma necessidade. Bom? Tem cápsulas também, tá? Não recomendava porque a absorção, a biodisponibilidade em cápsula ou comprimido é muito ruim, tá? Então entra e sai. Quando você usa em líquido, o organismo absorve todo ele. Mas o Magnevite não é cápsula? Não, Magnevite ele é gotas, ele é gotinhas. Tá, ok? Então líquido é a melhor forma, tá, ok? R$13. Germe de trigo. Gente, a maior parte das pessoas que tem problema, maior parte, 95, 97% das pessoas que têm Alzheimer tem uma doença de base. Problema circulatório, diabetes ou algum outro tipo de doença. Se você é sadio, dificilmente você vai ter problema. Claro, eu tenho problema de articulação, não posso me movimentar. Liga a televisão aí. Como que vai ser a saúde encefálica dessa pessoa? Não vai ser boa, tá? Quer proteger veias, vasos, artérias? Quer estimular novas sinapses? Tá? Use o óleo de germe de trigo. Hoje você consegue comprar cápsulas, tá? Cápsulas de óleo de germe de trigo é a forma mais natural de utilizar vitamina E puro, que é o tocoferol, ok? Faça mais um para nós vermos, né? A dosagem diária recomendada para adulto é de 1 a 1,5 gramas ao dia. Então tem cápsulas de 500 miligramas, você pode tomar uma cápsula de manhã, uma cápsula à tarde. Se você entra dentro de casa, porque você esqueceu de alguma coisa, e leva muito tempo para lembrar, é válido você usar o germe de trigo, tá? E se você não se lembra mesmo, aí toma pelo menos 1,5 gramas ao dia, tá bom? Eu não ouvi. Oi? Sim. Eu não vou ter provável nem esquecer. Sim. Se você esquecer, né? Entrou em casa, puxa, o que eu vim buscar? Se quiser tomar cápsula, o germe de trigo, quantas colheres? Tá, você pode utilizar o germe de trigo entre 3 a 4 colheres sopa dia, tá? Quando você tem óleo, você tem uma concentração muito maior, tá? Então aí pode ser utilizado dessa maneira. Gente, esses óleos que hoje nós vemos, óleos prensados a frio, óleo de linhaça, tá? Óleo de linhaça dourado, óleo de chia,
tá? Óleo de semente de girassol são óleos maravilhosos para a nossa sinapse, para o nosso cérebro. Deveriam ser usados de quando em quando. Óleo de oliva e todos os demais. Ok? Não, deveria ser usados oliva, então tá valendo. Tá, mas já... Então, acabou por aí. Essa é a mescla daquilo que eu falei. Então, gente, as plantas, os alimentos, a atividade física, uma meditação e outras terapias podem e devem ser aliadas para ajudar a diminuir a tua ansiedade, o teu estresse. Tá? A pior coisa que a medicina fez foi a separação do ser humano por pedaços. Tá? Não, mas isso aqui não é comigo, procura o gasto. Não, mas isso aqui é com o meu. Não, mas isso aqui é com... O nosso organismo ele tem que funcionar como um todo. Homeopatia e fitoterapia. Exatamente. Por isso que quando você faz um tratamento pensando em todas as necessidades, a saúde melhora. Pois não. No seu tratamento, a pessoa te procura e você tira uma foto faz da íris. um tratamento em conjunto, assim, com várias técnicas, ou dependendo de cada caso? Depende da necessidade, tá? Porque aqui, por exemplo, eu vi várias coisas que são de indicações similares, aí eu fico, pô, o que eu tenho tal coisa, assim, né? Certo. Presumo, não vou... Isso, que eu ofereci possibilidades, né? Aí eu não sei, fico em dúvida em qual delas usar. Ok. Aí no seu, no seu acompanhamento você indica de acordo com... Isso. O que é a naturopatia? Por exemplo, o meu atendimento. Você chega lá, eu vou fazer uma foto da tua íris, vou mostrar a foto, comento aquilo que me chamou a atenção, tá? Mostra ali o que está pegando. Antes da gente dizer alguma coisa. Sim, antes de você dizer, eu já vou mostrar quais os principais problemas, depois ver tuas reclamações e vou direcionar a alimentação correta e agora os suplementos. Vai usar um chá, vai usar um óleo de gema de trigo, vai utilizar... É assim que a naturopatia funciona. Bem interessante. Você atende também os hipocondríacos. Também. Faz um geral. Também. Gente, isso aqui é muito legal a pergunta dele. Muito legal a pergunta dele. Eu atendi ali, no Paramita, um casalzinho que veio assim quase 1 ano e meio. A cada 2 meses eles estavam ali. A senhora tomava calmante, forte e 2 antidepressivos. E aí nós começamos o tratamento e começamos uma retirada dos medicamentos, um desmame, né? E aí eu falei com o marido dela, olha, agora nós vamos usar 1/4 de fluoxetina a cada 2 dias. A partir de agora, não tem mais efeito orgânico, né? Isso aqui apenas vai ter efeito placebo, psicológico, tá? Porque ela era, né? Então assim, o senhor vai ver que quando eu falar que eu vou tirar, ela vai dar um pulo, tá? Mas é só para o senhor saber. Aí tá bom, não vai não, ela quer tirar. Gente, passado mais, não sei quanto tempo, ela veio mais em 1 ou 2 avaliações, quer dizer, 4, 6 meses depois, eu falei com ela, dona fulana, agora nós vamos tirar o remédio. Quando eu falei, ela começou a tremer. Né? Não, mas eu não me sinto segura, eu não posso tirar. E o marido começou a rir, né? Ela falou, querida, o Pedro já havia falado há quase 6 meses atrás que isso aqui já não valia mais nada, que era apenas efeito placebo, tá? Então não se preocupa, porque eu já estou vendo você tomar o seu remedinho, tem muito tempo e eu penso, tadinho, perdendo esse tempo tomando esse remédio. Então não se preocupe que não funciona mais. E naquela semana a senhora me ligou 4 ou 5 vezes. Ah, Pedro, mas eu fui no banheiro e eu senti isso. Ah, mas eu fui lá fora, o gato fez, eu senti aquilo. Tá? Porque havia uma dependência psicológica da medicação acima de tudo. Tá? Então, claro, existem momentos que não pode ser mexido, existe momento que deve ser mexido. Né? Então, claro, aí cada um é avaliado, vai ver o que pode ser feito. Né? Mais alguma pergunta, gente? Alguém gostaria de fazer mais? Pois não. Eu tenho, assim, ó. E não tem nenhuma mistura dessas de alface, beterraba, enfim, que tenha um gostinho, assim, do chocolate. Sabe, uma coisa com outra. Tem. E é difícil, gente. E da Coca-Cola. Tá. Então, veja só. Posso falar um negócio? Por experiência, sim, com chocolate? Sim.
quando você faz o tratamento, eu fiz um tratamento fazendo suco de brócolis, que parece que dá uma equilibrada no organismo, a vontade do chocolate diminui muito. Aliás, a minha, até assim, o chocolate não é importante. Sim. O chocolate eu não faço questão. Agora o doce, o doce de leite, equilibra. Equilibra, então me substitui, por favor. Então a ideia é isso, é a produção da serotonina, para evitar essa necessidade do doce, da massa, enfim, nesses momentos, tá? Então veja só o que acontece. Eu não vou ter sucesso com ninguém se eu falar, olha, tire o chocolate, mas agora no lugar, coma um jiló. Não vai funcionar, gente, é uma realidade, tá? É uma realidade. Hoje atendi uma mãe, né? E a criança com muito catarro, muita febre, muita secreção, tá? Vamos nos alergênicos. Chocolate. Todo dia, usa bastante. Chocolate é tranquilo, tem que tirar, né? Opa, como é que vai tirar? Gente, existe muita coisa, por exemplo, no mercado municipal, Sazak, você consegue comprar o alfarroba, tá? O alfarroba é o chocolate natural, tá? Lá na clínica Oasis, por exemplo, uma vez eu fui pego pelo pescoço por uma paciente. Ela falou, você disse que não usa chocolate, acabei de comer chocolate lá na cozinha. E eu fui assustado, eu falei, quem é o doido que está servindo chocolate aí? Chegou lá, era um bolo de alfarroba, tá? Então a aparência e o gosto dele é similar, não é igual, mas é bem parecido, tá? Eu comi eu não sabia, porque eu comi uma barrinha de banana. Ok. Eu não queria ter comido chocolate, mas eu não sabia que não era. Que era alfarroba, tá? Aí qual é a vantagem da alfarroba? Todos os compostos químicos, a teobromina, que tem um efeito estimulante terrível, tá? No cérebro do chocolate, não existe no alfarroba, tá? Pelo contrário, ele tem alguns efeitos nutricionais. Sabe, eu atendi uma pessoa uma vez que ela sentou-se e falou, olha, antes de fazer a consulta, eu quero te falar uma coisa, se você tirar alguma coisa da minha alimentação, eu não vou fazer consulta. Você pode colocar, tirar eu não aceito, tá? Eu falei, não, tudo bem, podemos colocar? Podemos colocar, então vamos fazer, eu vou pagar. Eu falei, não, vamos fazer a consulta primeiro, porque se der certo, muito bem, se não der, você não paga e vai embora. E foi, ela, não, isso aqui eu gosto, não, vamos colocar, daqui a pouco ela, e o espaço para mim comer e o espaço para mim usar o meu, danado, você tirou do lugar. Gente, substituir não é tirar, tá? Substituir, fica melhor assim, sabe? É a mesma coisa, mas substituir por alguma coisa que agrade, e por alguma coisa, outra coisa. Quando inicia-se um tratamento, a primeira coisa, eu não posso falar, pare de fumar, retire doce, retire chocolate, retire tudo, e vai ficar aí numa crise de abstinência terrível. Eu tenho que saber substituir, tá? Então tem que colocar alguma coisa no lugar. O que é legal? Se você fala para a criança, não chupe uma bala, mas come essa fruta desidratada, você vai ver o retorno. É muito interessante, que a criança gosta. As frutas desidratadas são doces como se fosse a bala, tá? E na continuação eles vão aderir, tá? Pois não? Para substituir cafeína, tá? Gente, o seguinte, a cafeína ou qualquer outro estimulante pode ser substituído por energéticos. Por exemplo, o suco de uva, ele dá energia, tá? Porque nós usamos a cafeína porque queremos ficar mais, né? A fáfia paniculata, tá? O ginseng brasileiro, ele não é estimulante, ele é energético, mas ele pode ser usado para substituir. E para substituir o gosto, aí é o problema, né? Porque aí o gosto é que é o mais difícil. Aí é o descafeinado, né? Oi? Sim, e o descafeinado. Sim. Pedro, e a carne? A carne. Ela pode ser eliminada todo... Tá, qualquer... então veja só, eu sou suspeito de falar sobre a carne porque eu sou terceira geração de vegetariano, tá? Então o que eu vou falar? Que a carne tem que ser substituída, tá? Então veja só, problema da carne, proteína, mito. Você tem proteína no arroz, você tem proteína no feijão, você tem proteína nas frutas, tá? Ah não, mas eu só como arroz, feijão e ovo frito. Vai ter dificuldade sim, tá?
Ah, eu não como fruta, não como hortaliça, vai ter dificuldade. Mas quem tem uma alimentação balanceada não vai ter problema com proteína. Sim. Você faz uma classificação na tua consulta dos tipos de alimentos, né? Reguladores, energéticos, construtores. Se eu fizer essa sequência no dia, eu ainda preciso de complemento? Se eu usar, por exemplo, tantos de cada qual, de cada grupo, eu ainda preciso fazer essa complementação de mineral, de magnésio? Vai depender do teu estresse. É boa a pergunta dela. Tem uma boa alimentação, me alimento bem, tem os 3 grupos, mas estou num estresse muito grande. Quem que está trabalhando incessantemente? O cérebro. E ele passa a retirar cálcio, magnésio, selênio. Então, nesse caso, eu preciso suplementar. Tá? Então, tranquilo. Não tem necessidade de suplementação. A alimentação é a suplementação. Ok? Então, dependendo do momento, pode ser necessário sim a suplementação. Tá bom? Pois não? Para substituir o Depaquene 250. Ok. Aí, nesse caso, eu prefiro fazer uma avaliação, conversar em particular, né, para a gente ver o que faz, ok? Porque é um medicamento que realmente é um pouquinho mais... Se pode ser substituído, excelente, se pode ser... Para mim, um placebo. Placebo? Ah, ok. Não, então é possível. Né? Conversamos em seguida, tá ok? Gente, porque... Sim. Eu sou gaúcha e tomo muito chimarrão. Certo. Não sou estressada. E tomo chimarrão com erva cidreira. Certo. Para atendimento. Oi? O contato. O contato para atendimento. O Pedro atende na Academia Paramita, tá? Que aliás está de mudança para o próximo mês. Mas ainda, nas próximas 2 semanas, está atendendo na Rua Visconde do Rio Branco, número 84. Telefone 30 18 50 56. A Academia Paramita é do Bruno e da Sueli, que foram os organizadores do SEB, há muitos anos atrás. E por mais de 10 anos o Bruno foi o nosso presidente. E ele continua sendo, né, o nosso presidente de honra e, além disso, tutor. Né, uma vez por mês ele está aqui dando grupo para a gente. Tá? Então, o que mais que eu devo falar, Zara? Repete o telefone. Repete 30 18 50 56. Gente, muito obrigado a vocês pela atenção.